Olá, amigos e amigas. Mais um vídeo para a nossa reflexão, que nós possamos aproveitar os ensinamentos de paz, de esperança, de otimismo que a doutrina espírita nos traz. Hoje o tema do nosso vídeo é Pelos Olhos de Jesus. Achei muito interessante esse texto, por isso que eu trouxe aqui para os amigos e amigas. Diz assim: como seria enxergar as pessoas através dos olhos de Jesus? Como seria colocar essa lente sobre nossos julgamentos, sobre as conclusões a que chegamos, sobre as decisões que tomamos a respeito do outro todos os dias? Como seria olhar para a esposa, o esposo, os filhos, os pais, nas atividades e enfrentamentos novos, com a visão de Jesus? Interessante que em muitas ocasiões a gente tem dito, né? O que Jesus faria nesse momento? Qual seria a sua forma de agir nessa situação pela qual estou passando? E pelos olhos de Jesus é interessante. E os companheiros de trabalho? E os estranhos que nos chegam com pedras na mão? E os que nos pedem ajuda? Para tentar construir essa possibilidade, vamos recordar de algumas variantes do olhar de Jesus. Como Jesus, ele observava as situações e como ele fazia o desfecho, então, com relação àquilo que estava acontecendo. São algumas historinhas, são algumas passagens muito conhecidas e muito importantes. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Jesus, no entanto, identificou nele o homem rico, mas de coração nobre, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Tanto que ele o fez realmente, dizendo: se alguém prejudiquei, devolverei a parte que cobrei a mais, multiplicada por 4. Muito interessante essa passagem. Em Bartolomeu, o cego, a multidão enxergava apenas um cego. Mas Jesus anotou os obstáculos de um doente, suscetível de ser curado, para glorificar a bondade de Deus. E foi exatamente Bartolomeu, dos cegos curados por Jesus, aquele que retornou para agradecer. Os outros não. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsidiada por espíritos infelizes, Jesus reconheceu nela a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Lembremos que foi Maria de Magdala quem no dia seguinte foi até o túmulo onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Foi lá que ela encontrou o Mestre e Jesus, a ela, disse: estou de volta. E ela vai e fala para os apóstolos exatamente a mensagem de Jesus. Então ele viu naquela criatura realmente o seu interior. E viu que ela era uma criatura que estava decidida a reformar-se. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes, Jesus descobriu um amigo sincero, que convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Ah, o apóstolo Pedro! Que figura extraordinária! Que trabalho grande ele fez em Jerusalém, indo depois morrer em Roma. Mas como Pedro foi forte em realmente ficando em Jerusalém,
Ele manteve os ensinamentos de Jesus da forma como ele havia ouvido do próprio Mestre. E todas as suas ações foram pautadas naqueles ensinamentos. Então ele foi realmente a rocha, a pedra angular, em que Jesus havia enxergado, apesar da sua aparente fragilidade. Isso tudo porque Jesus enxergava além da superfície. Aí está a grande virtude do seu olhar. Jesus não via apenas o que estava por fora, o comportamento momentâneo que surgia, mas principalmente as razões e potencialidades secretas do coração. Ele deixou muito claro, por palavras e na exemplificação, como deve ser o nosso julgar, o nosso procedimento sobre as criaturas. Por isso ele mesmo nos ensinou que não devemos julgar, para não sermos julgados. Mas o verdadeiro sentido é esse. Quem sou eu para julgar o outro, se eu não conheço o outro, apesar de aparentemente conhecer? Mas nós somos individualidades e trazemos no nosso coração muitas coisas que não são passadas para fora e eu não consigo enxergar. Mas Jesus enxergava. Por isso que ver pelos olhos de Jesus é ter uma visão diferenciada. Baseado nisso, jamais devemos tirar conclusões precipitadas sobre os outros e, mais ainda, tomar decisões produzindo reações alicerçadas sobre tais conceitos frágeis. Jesus nos ensinou a ver sempre o que há de melhor em cada um. Ah, amigos, e como isso é difícil. Como os nossos julgamentos são sempre negativos. Como os nossos julgamentos são sempre no sentido de ver sempre a parte ruim, sem confiança. Então, ver o que há em cada um, ou o melhor em cada um, não significa ter uma visão ingênua do ser humano, mas apenas valorizá-lo, mais pela luz que emite do que pela sombra que ainda produz em seu entorno. E Jesus enxergava as razões no mal. Jesus via esse mal como uma doença a ser erradicada da alma. Jesus combatia a doença e não o doente. Aí está o caminho a seguir. Aí está a forma de tratar o outro, que nos dará mais tranquilidade na vida e menos irritação, menos angústia, muito menos rancor. Os caminhos da vida são tão curiosos. O discípulo frágil que o nega se transforma em seu maior amigo. A mulher atormentada por espíritos infelizes, condenada por todos por ser de má vida, se transforma em grande servidora do bem. Não sabemos o que a vida nos reserva, mas podemos ter certeza de que nos guarda dias cada vez melhores. Se conseguirmos, mesmo que aos poucos, começar a vislumbrar o mundo através dos olhos de Jesus. É uma lente de amor que colocamos sobre o olhar, uma lente de indulgência, uma lente de perdão. Comecemos a fazer esse exercício agora, em casa, no ambiente de trabalho, no convívio breve com os que passam por nós. Observemos as pessoas com outros olhos, com os olhos de Jesus. Muito bonito esse texto, muito bem escrito, com grande profundidade. Que nós possamos analisá-lo e que nós possamos passar a olhar as outras pessoas como Jesus olharia, sempre com otimismo, com confiança, sabedor de que aquele irmão, ainda em desequilíbrio, haverá de equilibrar-se e haverá de conquistar o objetivo da vida, da criação, a perfeição. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.